Página 51, questão número 4, ela fala o seguinte: observe a planta do quarto da suíte da questão anterior. Ao traçarmos uma linha prolongando a parede do banheiro, obtém-se 2 retângulos. Então, observe a figura aí do seu livrinho. É feito 2 retângulos. Se você observar, o comprimento dele mede 4 metros, que é a mais 0,5. Está no seu desenho aí. Ok? Aí ele pergunta algumas situaçõezinhas. E existia uma linha pontilhada, dividindo aí em 2 triângulos, em 2 retângulos. Um retângulo maior e um retângulo menor. E ele pergunta o seguinte: determine as expressões algébricas que representam as áreas do retângulo em metros quadrados. Ou seja, ele quer a área do retângulo maior e do retângulo menor. Isso de acordo com o nosso livro, com a sua figura. No retângulo maior, o comprimento é 4. E a largura é apenas A. Foi dividido. Então, 4 vezes A, 4A. Do retângulo menor, repara, o comprimento continua sendo 4, só que a largura dele está escrito ali meio metro. Então, qual vai ser a área dele? 4 vezes meio, que é igual a 2. Então, a letra A área maior é 4A, que você não conhece o valor de A, e a área menor é 2. Aí ele continua agora a letra B. Por que 4 vezes A mais 0,5 é igual a 4A mais 2? Explique isso. Se você observar, nossa figura aí, o comprimento é 4. A largura integral inteira é B ou, observem lá, A mais meio. E o que foi feito no nosso desenho? Ele partilhou a figura em 2 retângulos, o maior e o menor. Quer dizer o quê? Que a minha figura inteira vai ser a área maior mais a área menor. Então, a área maior, nós vimos a letra A, é 4A. E a área menor é 2. Então, a área total do nosso retângulo ficaria, então, o quê? 4A mais 2. Aí, se você observar ali no parênteses, a expressão que ele te deu, existe na matemática chamada propriedade distributiva da multiplicação. O que ela diz? Que, no caso, o 4, ele multiplicaria o valor de A, que eu não conheço, e esse mesmo 4 multiplicaria o 0,5. Aí, no caso, 4 vezes A daria 4A. Mais 4 vezes meio vai dar 2. Ou seja, por esse motivo, que a nossa área total é 4A mais 2. Isso é a questão número 4. A questão número 5 agora. A representação a seguir mostra a suíte dividida em 2 retângulos de novo. Olha a figura do nosso material. Ele te dá um retângulo maior, que envolve uma parte do quarto e o banheiro, e um retângulo menor. O retângulo menor já me disse que a área dele é 2 metros quadrados, está escrito aí. Aí ele faz algumas perguntas. Na letra A, escreva a expressão algébrica que representa a área do outro retângulo em metros quadrados. No caso, da minha figura agora, do retângulo maior. Se você observar, o retângulo maior envolve uma parte do quarto, o banheiro. Mas é um retângulo maior. E como é que você acha ela de um retângulo? Comprimento vezes largura ou comprimento vezes altura. O comprimento
do quarto ao banheiro. Se você observar, o quarto é 4 metros, o banheiro é 3 metros. 4 mais 3 dá 7. Ou seja, 7 metros é o comprimento. E a largura ou altura é A. Agora, como é que se acha a área de um retângulo? Comprimento vezes altura. Então, ficaria 7A. Então, a letra A é 7A. A letra B agora. Explique por que 4A mais 3A é igual a 7A. Por que 4A mais 3A é igual a 7A? A maneira mais prática, mais simples de você observar isso é você analisando as nossas aulas do termo algébrico. Os nossos termos semelhantes são termos que possuem a mesma parte literal. E se tem a mesma parte literal, como eu falei anteriormente, eles poderiam ser reduzidos. Poderia ser, no caso, adicionados ou subtraídos. Então, por exemplo, 3A mais 4A é igual a quanto? 7A. Eu havia falado anteriormente para vocês que a letra simplesmente é um objeto. Mesma letra, mesmo objeto. E se é o mesmo objeto, ele pode ser reduzido. Ele pode ser simplificado. Então, 3A mais 4A é igual a 7A. Ou, outra forma também de você ver também, se eu somar a área dessas duas figuras, a área do banheiro com a parte do quarto. O banheiro, o comprimento é 3. A lateral dele, a largura, é A. 3 vezes A, 3A. No quarto, a parte que eu tenho aí, do retângulo maior, o comprimento é 4 metros. E a largura também é A. 4 vezes A, 4A. Aí, de novo, 3A mais 4A é igual a 7A. Ok? Então, copie, por favor. Ela tem um título ali, sequências. Ok? O que é uma sequência matemática? É uma sucessão de números ou figuras colocadas sempre numa determinada ordem. Então, olhem bem, o que é uma sequência matemática? É uma sucessão de números ou figuras que são colocados em uma determinada ordem, que ela segue o ritmo. Ela vai do primeiro elemento até chegar no último elemento. Então, sequência é isso. Por exemplo, se eu falasse números pares positivos, qual é a sequência deles? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e assim por diante. Não é? Se falasse os números ímpares positivos, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. E para que eles seguem uma ordem, se eu falo em números naturais, 0, 1, 2, 3. Isso aí, Daniel. Cada um segue um princípio, uma ordem. Então, sequência, tá? É uma sucessão que pode envolver números ou figuras que são colocados sempre em uma determinada ordem. Isso é uma sequência. Tá? São questões interessantes. Eu gosto de ser interessantes até. Então, isso é uma sequência. Geralmente, no seu ensino médio, você vai trabalhar com essa sequência no ensino médio. São as chamadas progressões. São sequências matemáticas, são trabalhar no ensino médio. Mas a noçãozinha a partir daqui agora. Então, por exemplo, vamos olhar a questão de número 1 aí para vocês. Olha só.
Observe cada sequência de números a seguir. Encontre o padrão de cada uma. Escreva os próximos 3 elementos, 3 termos. Letra A. Começou em 2, 5 e 8. O que acontece nessa sequência? Ela está aumentando de 3 em 3, correto? Então, ó, 2, 5, 8. O próximo, 11, 14, 17. Que ela aumenta de 3 em 3. Letra B. A próxima sequência, 5, 10, 15. Ela aumenta de 5 em 5. Então, correto? Isso aí. Então, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30. É interessante, eu gosto disso aqui. Próxima sequência. Aí, agora tem que tomar cuidado. Porque agora tem valor negativo. Então, o negativo tem que saber trabalhar. Olha só. Menos 2, 2 e 6. Ela aumenta de quanto em quanto? De 4 em 4. Menos 2 mais 4 dá 2. 2 mais 4 dá 6. Então, ela aumenta de 4 em 4. Aí eu venço. 6, 10, 14, 18. Então, tem que observar quando tiver número negativo, para não ter erro em valores. Próxima sequência. Isso mesmo, Daniel. D. 0, 25, 50. Ela aumenta como? De 25 em 25. Então, 0, 25, 50, 75, 100 e 125. Isso, então, o que é? É uma sequência de valores. Ok? Segunda questão. Olha só. Observe como a professora escreveu no quadro. Aí ele fala o seguinte. A sequência de números pares não nulos, sem contar com o zero, é formada pelos valores numéricos da expressão P igual a 2N. P quer dizer pares. 2N quer dizer o quê? Que ele vai crescer de 2 em 2. N, que são os números que você vai escolher. Quando N é um número natural diferente de zero. Eles são nulos. Assim, substituindo N pelos números naturais em ordem crescente, iniciando-se por 1. Os valores de P formando uma sequência crescente de números pares não nulos. A expressão P igual a 2N é chamada de termo geral dessa sequência. Por que termo geral? Porque através dela eu posso calcular qualquer número par que eu pense. Isso aí. Aí ela faz uma perguntinha. Letra A. Quais são os primeiros 5 valores de P? No caso, quais são os primeiros 5 números pares? 2, 4, 6, 8 e 10. Né? 2, 4, 6, 8 e 10. Então, ele pediu aí os 5 primeiros. Né? Ok? Aí vai. Letra B. Qual é o 20º número dessa sequência? O 20º número vai ser para n igual a 20. Então, 2 vezes 20, 40. Então, o 20º número par é o número 40. E se você olhar a sequência de 1 até 40, ela vai ter 20 números pares e 20 números ímpares. Correto? Aí, olha só, então, a letra C que eu acho interessante. Sendo 1 o primeiro número ímpar, qual é o 20º número ímpar?
Qual é o 20º número ímpar? 39. Por que 39? Numa sequência, eu tenho números pares e ímpares. Correto? De 1 até 40, eu vou ter 20 pares e 20 ímpares. O último par, que é o 20º par, no caso é 40. Então, qual vai ser o 20º ímpar? 39. Olha que interessante. E o Antônio até deu uma dica também. Na letra A, você viu lá que ele fala que P, melhor dizendo, é 2 vezes N. O primeiro número par, N é 1. 2 vezes 1, 2. O segundo número par, N vale 2. 2 vezes 2, 4. O terceiro, 2 vezes 3, 6. O quarto, 2 vezes 4, 8. E o quinto número par, 2 vezes 5, 10. Então, é uma matéria bem gostosa de você fazer, né? Aí, a letra D, que é não é tão interessante, né? Qual a expressão algébrica cujos valores numéricos formados na sequência dos números ímpares? Se 2n indica número par, e o número ímpar, no caso, não é sempre uma unidade a menos que o par? Observem bem. O número ímpar é sempre uma unidade a menos que o par. Então, qual a expressão geral para indicar o número ímpar? É o 2n menos 1. Aí, por exemplo, qual é o primeiro ímpar? 2, 1, 2. 2 menos 1, 1. Qual é o segundo ímpar? 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. E assim por diante. Qual é o 20º ímpar? 2 vezes 20, 40. 40 menos 1, 39. É uma sequência de valores. Exato. A questão 3 também agora é a sequência vinculada com figuras. Repara o seguinte, observe a sequência abaixo. Olha só, tem um triângulo, depois tem 3 triângulos, depois que você contar, tem 5 triângulos. Observaram? Aí ele pergunta agora, desenhe no quadro, no próximo quadro, o próximo valor da sequência. Se você observar a sequência aí, ela está unindo de 2 em 2 triângulos. Ó, 1 pulou para 3. 3 pulou para 5. 5 pulou para quanto? 7 triângulos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 triângulos. Então, a letra A é completar a sequência acima. A letra B, quantos triângulos são necessários para você formar o quinto elemento da sequência? O primeiro triângulo, o primeiro valor é um triângulo só. O segundo valor, 2. O terceiro, 3. O terceiro, 5. O quarto, 7 triângulos. Para fazer a quinta figura, tem que se usar o quê? 9 triângulos. Por que isso? Ela aumenta de 2 em 2 triângulos. Olha que coisa legal. Então, pode ver que a sequência é muito simples, muito prática. Na página 56, a questão 1 também é interessante. O pai que ele coloca 3 figuras. A figura 1 com 2 bolinhas, a figura 2 com 2 bolinhas, a figura 3 com 8 bolinhas. Aí ele pergunta, quantas bolinhas... desenha ao lado da figura 3
passa para o valor da sequência. Observe que a sequência aí, ela está dobrando. Um é o dobro do outro. Um é o dobro do outro. Observem bem. Então, 8 pode ir para quantos ciclos? 16 círculos. É interessante, 16 círculos. Que 2 vezes 8, 16. Por exemplo, 2 vezes 2, 4. 4 círculos. 4 vezes 2, 8. 8 círculos. Aí, 8 vezes 2, 16. Ficaria, então, 16 círculos. Então, veja com a sequência, esse aumento de sequência, ele pode somar os elementos, ele pode subtrair, ele pode multiplicar ou pode até dividir os elementos. Uma sequência é isso. O crescimento dela é de acordo com operações matemáticas. É interessante ela. Né?